Olá, nós somos o NAIP 5 e vamos falar sobre os patrimônios materiais. Primeiro, vamos ver a definição deles, ou seja, o que eles são. Depois, sobre os patrimônios nacionais e logo em seguida sobre os patrimônios locais. Definição de patrimônios materiais. Segundo o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o patrimônio material é todo o conjunto de bens culturais, móveis e imóveis existentes no país, cuja sua conservação seja de interesse público, por ter sua vinculação a fatos memoráveis da história brasileira, ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, podendo ser também bibliográfico ou artístico. Agora, alguns exemplos de patrimônios materiais. Patrimônios materiais imóveis. Pode ser cidades históricas, sítios arqueológicos ou paisagísticos e bens individuais. Patrimônios materiais móveis. Pode ser coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Agora, eu e Juninho vamos falar sobre alguns dos muito importantes patrimônios nacionais. O primeiro deles são as ruínas de São Miguel das Missões, que se localiza no estado do Rio Grande do Sul. Elas formam um conjunto arquitetônico muito conhecido e que tem uma enorme importância histórica. Elas foram tão importantes que em 1973 foram tomadas pela Unesco. Essas ruínas possuem valiosos resquícios das 5 missões jesuíticas, que foram construídas nos séculos 17 e 18 na terra que pertence aos índios Guarani. Cada uma é caracterizada por um design específico e em diferentes estados de conservação. Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Fundada no final do século XVII, foi o ponto central da corrida do ouro no Brasil no século seguinte. Não foi por acaso que Ouro Preto foi o primeiro local brasileiro a ser tombado como patrimônio da Unesco. O próximo patrimônio é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele está localizado no estado do Piauí e é um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul. Ele tem uma área de 214 quilômetros de circunferência. Foi fundado em 1979. Ele ficou mundialmente famoso por causa das suas cavernas rochosas, que são cobertas de pinturas rupestres. E algumas dessas pinturas foram feitas há mais de 25 mil anos e mostram a vida, os costumes, lendas e cultura do povo que originou a ocupação do continente sul-americano. Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais. Uma das joias coloniais de Minas Gerais. Foi construída no século XVIII em meio a um ambiente repleto de montanhas rochosas, essas recheadas de diamantes. O quinto patrimônio, acredito que seja o mais conhecido do Brasil, por ser a capital do nosso país, né? Brasília. Ela está localizada no estado do Distrito Federal e foi considerada a maior cidade do mundo, construída no século XX. Foi erguida no centro do país entre 1956 e 60 pelo urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. A intenção dos dois era de que todos os elementos, do design das casas aos bairros administrativos, comparados à forma de um pássaro voando até a simetria dos prédios em si, estivessem em harmonia com a cidade no geral. Destaque, claro, para os prédios dos poderes oficiais da República. Centro Histórico de Salvador, Bahia. Primeira capital do Brasil. Entre 1549 e 1763, testemunhou, como nenhuma outra, a mistura das culturas europeia, africana e ameríndia. A partir de 1558, foi o primeiro mercado de escravos do Novo Mundo. O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos é o próximo patrimônio e ele está localizado em Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais. Foi construído na segunda metade do século XVIII e ele consiste em uma igreja com interior inspirado no rococó italiano. Tem uma escadaria externa decorada com as estátuas dos profetas e 7 capelas ilustrando a Via Crucis. Nessa última estão as famosas esculturas do Aleijadinho, que são feitas em pedra-sabão e são consideradas obras-primas do Barroco.
O penúltimo patrimônio é o Centro Histórico de Olinda, que está localizado no estado de Pernambuco. Foi erguida na metade do século XVI pelos portugueses e a história da cidade é ligada diretamente à exploração da cana-de-açúcar. Chegou até a ser um dos locais mais ricos do Brasil colônia. Reconstruída após ser saqueada e destruída pelos holandeses. A cidade vizinha à capital, Recife, mantém o seu charme graças ao equilíbrio harmonioso entre suas casinhas coloridas, jardins e mais de 20 igrejas barrocas, conventos e inúmeros passos e capelas. Mosteiro e Igreja da Imaculada Conceição da Luz. Foi fundado por Frei Antônio de Santana Galvão, tendo a construção sido terminada no século XIX. Além disso, dentro do mosteiro fica o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que tem uma das coleções mais extensas do país. Na igreja do mosteiro estão os restos mortais de seu fundador, Frei Galvão. O mosteiro fica onde hoje é o bairro da Luz, na Avenida Tiradentes, em São Paulo. Patrimônios do Estado de São Paulo. Coleções do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Atualmente, o Museu Paulista possui um acervo de mais de 125 mil unidades, entre objetos iconográficos e documentação textual, do século XVII até meados do século XX, significativos para a compreensão da sociedade brasileira, especialmente no que se refere à história paulista. Igreja de São Miguel Paulista. Vista de fora, a igreja não revela a imensidão e a dimensão de sua relevância histórica, artística e cultural. Fundada em 1560 pelo padre José de Archita, com o intuito de evangelizar os índios guaianazes recém-estabelecidos na região, foi um dos primeiros edifícios tombados pelo IPAM em 1938. O acervo do Museu de Arte Contemporânea. O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, conhecida como MAC-USP, é uma instituição ligada ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária, voltada à produção artística nacional e estrangeira. Conta com cerca de 10 mil obras. O acervo do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. O MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, foi inaugurado em 1947 por Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi. O local comporta uma coleção considerada a mais importante do Hemisfério Sul, tombada pelo IPAM. São artistas brasileiros e estrangeiros em um acervo que cobre desde o século XIX ao XX. Estação Luz, uma das mais importantes estações ferroviárias de São Paulo, e também um dos prédios mais admirados pelos paulistas. A estação ainda abriga o Museu da Língua Portuguesa e o Expresso Turístico. Casa do Sítio Mirim. O que resta da preciosa Casa do Sítio Mirim são, na verdade, seus fragmentos, construída por volta de 1750, em Taípa de Pilão. Hoje faz parte de uma praça pública, em São Miguel Paulista. Seu tombamento aconteceu em 1973 e, infelizmente, pouco se fez por sua conservação. Assim, a cada ano que passa, os fragmentos se tornam menores. E por aqui encerramos o nosso trabalho sobre os patrimônios materiais. Espero que tenham compreendido e gostado. Até a próxima. Muito obrigada!